Olá meninas, tudo bom com vocês? Mais uma vez, sejam muito bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast Bate-Papo com a Edi, porque aqui a sintonia é feminina. Gratidão e honra eterna por estarmos juntinhas mais uma vez aqui, viu? Deixa eu falar uma coisa. Se você não está inscrito aqui nesse canal, por favor, se inscreva, dá essa força pra gente. Curte, compartilha. É um projeto independente que está iniciando agora, de uma pessoa que está com uma entrega 100% aqui para vocês. E tem o nosso Instagram também, o @batepapedi. Se você não está lá, dá essa forcinha, segue a gente lá, tá bom? Beijos. E deixa eu só fazer um comentário aqui. Assim, algumas pessoas me falaram, né? Mas você fala meninas, mas eu sou homem. Gente, parece uma bobagem, né? Mas eu quis falar isso porque assim... Meninas e meninos, todos aqui são muito bem-vindos, tá bom? É claro que, assim, a ideia do podcast é ser voltada para o público feminino, 40 a mais, só que todas as pessoas aqui, independente da condição de gênero, elas sempre serão muito bem-vindas, tá? Então, seja você uma menina ou um menino, sinta-se aqui junto comigo, tá bom? Olha só, quem já me acompanha aqui há um tempinho sabe que o veganismo é uma das minhas linhas de frente, a principal, na verdade, né? E eu sempre vou trazer esse assunto aqui, porque eu considero o veganismo como a minha segunda pele. Só que, especificamente, dentro daquilo que eu penso, o veganismo, ele é intrinsecamente ligado à questão da sustentabilidade, né? Eu acho que não dá para desassociar as duas coisas. Por exemplo, eu sou vegana, ok, mas eu pego a minha garrafa de plástico e eu descarto no lixo comum. Mas eu não jogo lixo na rua. Eu vejo uma lata de lixo lá e jogo o meu plástico ali. Oi? Né? E é muito claro hoje que o planeta, a Mãe Terra, ela está pedindo socorro, né? Haja visto o tanto de desequilíbrio que nós vimos pelo mundo, né? As estações climáticas já não têm mais a sua frequência, elas não têm mais a sua durabilidade. Hoje nós vivemos num planeta que visivelmente está mais aquecido e nós percebemos e sentimos isso. Nós estamos no verão, aqui em São Paulo, um clima seco, dentro de uma terra poluída, e fora tantas outras coisas que vêm junto com isso, doenças inclusive. E aí eu acho que cabe uma reflexão muito profunda referente a isso, né? Qual é o nosso papel de responsabilidade nisso tudo? Porque sim, eu, você, todos nós somos corresponsáveis e autores por isso. E aqui não é culpa ou julgamento, mas é responsabilidade, né? Então, nós devemos, na minha visão, e eu me incluo nisso, claro, dentro daquilo que eu penso, mudarmos o nosso olhar enquanto ainda dá tempo, né? Para que nós possamos, de alguma forma, preservar o mínimo que existe. Porque, senão, nós não teremos vida, né? E eu não acho que eu não estou sendo aqui pessimista. Não, é uma questão real. Isso é fato. É muito óbvio isso. Então, eu acho que isso é um assunto e uma consciência que nós temos que trazer para nós de uma maneira muito profunda e muito, muito séria, né? Porque qual é o mundo que nós vamos viver daqui a poucos anos? Não é num futuro tão distante, é no futuro próximo. Porque essa realidade já está acontecendo, não é que vai acontecer. O planeta já está aquecendo, nós estamos... né? E isso impacta em tudo, na questão da agricultura, em tudo. Porque aí você não tem aquela oferta de alimentos, aí vem inflação, enfim, é um combo. As coisas elas se misturam. Nós não somos desassociados de uma questão da outra, né? E acredito muito sim que cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Ensinar esses menores, essas crianças de hoje, que vão ser os adultos de amanhã, a importância e a relevância de tudo isso. Porque qual é o mundo em que eles vão viver também? Eu falo, eu sou uma pessoa que eu tenho o quê? Mais passado do que futuro. A real é essa. Mas e quem está vindo atrás de mim? Se eu não quero pensar em mim, que eu pense naquele que está atrás de mim.
O que ele vai herdar? Não é? Eu acho que isso é de extrema importância e acho que cada um de nós, dentro do nosso mundo individual, nós podemos e devemos fazer a diferença. E aí, eu não vou me estender mais, porque se deixar eu me empolgo e só vou, né? É um assunto que, de fato, mexe muito comigo. Eu trouxe uma pessoa aqui hoje para bater um papo com a gente, que é uma pessoa muito querida, gosto demais dele, da galera vegana, só que ele faz um trabalho que eu acho nobríssimo, que eu não faço, e aplaudo, gosto muito, por isso que chamei ele para estar aqui comigo, que ele é aquele que faz, ele é aquele que põe a mão na massa, ele é aquele que faz acontecer, que não fica só sentado e ele faz a coisa girar. Marcito, ai, tô muito feliz de você estar aqui, Marcito! Gratidão pelo convite. Se apresenta aí para as nossas meninas e meninos. Bom, vamos lá. Márcio Moreira, já atuo aí na área do terceiro setor aproximadamente ali uns 24 para 25 anos, quase. Caraca. Então, bastante tempo ali de projeto social, mas antes disso já estou envolvido desde 92, para denunciar um pouquinho ali a idade, né? E tem tudo a ver, né? Foi meu primeiro voluntariado, foi na Eco 92, e para mim foi um marco ali que, não só dessa questão ambiental, mas o que moldou muito a minha personalidade, né? Moldou muito ali toda essa questão meio de ideal, né? De mundo, de planeta, porque ele estava reunido as maiores lideranças mundiais discutindo uma questão que é exatamente isso que a gente está falando aqui agora, que é o clima, que é a Terra, que é o planeta, que é a sustentabilidade, que é o equilíbrio. E tudo isso que você estava comentando aqui, na verdade, é consequência do que a gente já estava falando lá atrás. Então as pessoas falam, nossa, mas é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Isso é tudo um acúmulo de vários anos, e aí chega uma hora que a conta vem e a conta estoura, né? Daí chuvas fora de época, frio fora de época, um calor exacerbado e por aí vai. Pois é. E o Márcio, ele faz assim, ó, sem modéstia aqui, eu quero que você compartilhe com a gente. Terceiro setor, né? Vamos explicar de repente para quem, né, não conheça, depois você explica melhor o que é essa questão do terceiro setor, mas eu queria também que você falasse para nós tudo aquilo que você já fez. E aqui, gente, não é para falar porque é o Márcio que faz, mas sim que é possível que uma pessoa, quando quer, pode fazer. E o impacto que isso traz para o externo, mas também é uma coisa que vem de dentro para fora. Exatamente. Na verdade, assim, eu acredito que a gente trabalha essa questão em 3 pilares, né? Uhum. Eu comigo mesmo, eu com o próximo, eu com o meio onde eu vivo. Então, se eu cuido bem de mim, se eu estou bem comigo, eu consigo cuidar bem do outro, consigo respeitar, amar, respeitar o próximo. E daí dá um salto maior, que é todo o meio onde eu vivo. E aí, só traçando um paralelo, na verdade, tudo que a gente vê lá fora é uma falta de respeito da pessoa com ela mesma, né? É falta de amor, é falta de se cuidar. Que se eu cuido de mim, eu vou cuidar do outro, vou cuidar do meio ambiente. E falando um pouquinho do terceiro setor, que você comentou, terceiro setor está muito voltado assim, para ONGs, ou na verdade, ou projetos sociais, e aí são projetos diversos, né? Seja na área ambiental, isso eu estou falando do que eu já atuei. E atuo área ambiental, área de proteção animal, veganismo, desenvolvimento pessoal. E é mais tudo isso que você falou, na verdade, você resumiu a minha vida na sua entrada. Tá, foi bem um resumo, que é muito isso mesmo, né? Da gente acreditar e tentar fazer. Tem uma frase que não é o que o país pode fazer por você, é o que você pode fazer pelo seu país. Uhum. Então, o que eu posso fazer para mudar o meio onde eu vivo? Legal, eu posso exercer o meu direito e meu dever de cidadão, de cobrar as autoridades e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu posso fazer alguma coisa para modificar, não só ficar acomodado ali parado. Uma das atividades que eu desenvolvo, que eu faço bastante, só para você ter uma ideia, é a limpeza de represa. Limpeza da represa Guarapiranga, por exemplo. Então tem lá um grupo de amigos, a gente se reúne lá pelo menos uma vez por mês para fazer a limpeza. E só para você ter uma ideia, em média ali de 500 quilos, 600 quilos de lixo por mês que a gente retira quando a gente faz a limpeza. Sério? 500 a 600 quilos de lixo? Já chegamos a tirar muito mais. Tá? E é uma represa, agora a Guarapiranga, ela abastece basicamente a maior parte da população, né, de São Paulo, uma boa parte
consome daquela água. Mas quem que suja aquilo ali? Sim. Né? Da onde que vem toda aquela sujeira que está ali? Então, é esse o reflexo. Você falou muito bem essa questão do veganismo, né? Ah, legal, eu sou vegano, mas eu pego minha garrafinha e jogo no chão. Né? Eu não separo para reciclar, eu não penso antes do consumir. Porque aquilo vai para algum lugar. E o que mais tem ali, 90% do lixo que a gente recolhe ali no Guarapiranga, estou dando um exemplo, seria itens que poderia ser tranquilamente reciclado. Entendeu? Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer do começo, desde o início. Então, vou dar um exemplo meu, por exemplo. Quando eu preciso comprar alguma coisa de grãos, sou vegano, a gente é vegano, tudo mais, a gente compra bastante ali na zona cerealista. Uhum. Quando eu preciso, eu levo minhas próprias embalagens. Então, eu já evito de gerar mais plástico. Sim. Né? Então, eu chego lá, pesa aqui na minha embalagem. Então, ele vai lá, pesa na minha embalagem, eu pago tranquilo. Então, eu economizo a embalagem para ele e economizo o recurso natural. Sim. Né? Então, eu acho que é muito isso, né? Da gente começar a pensar dessa transformação, que você falou muito, de dentro para fora. Sim. Então, dentro de casa. Né? O que eu posso fazer para minimizar o impacto? E daí eu vou tentando chegar em outras frentes, né? Eu acho isso sensacional. E acho que muitas vezes as pessoas podem pensar assim, mas o que adianta eu reciclar o plástico se a maioria... Mas não é sobre o outro, é sobre nós. É sobre você. É você saber que você está fazendo a sua parte. Querendo ou não, uma garrafa de plástico, por exemplo... Quer dizer, a gente está usando um exemplo mínimo aqui, né? Mas uma garrafa de plástico são 600 anos, mais ou menos, não é isso? Pensa aí. Pensa. Então... E tudo na vida eu acho que é uma questão de hábito. Exatamente. Não é? É igual um treino, né? Para quem faz academia, ou para quem está nadando, ou para quem está estudando. Então, é um treino, é uma rotina. A partir do momento que da mesma forma que a gente treina o nosso corpo, a gente treina a nossa mente, a gente treina nossos hábitos. Os nossos hábitos, exatamente. E aí, quando você resolveu, você resolveu levar isso para frente, quando você quando você desenvolve um projeto ou participa de algum, quando vocês vão apresentar isso para as pessoas, né? Como que você sente a receptividade das pessoas em relação a isso? Porque assim, é o que eu falo, hoje qualquer pessoa tem um smartphone, qualquer pessoa tem um celular. Então, acesso à informação todos têm, né? Isso hoje não é uma questão de privilégio, porque todo mundo celular está ali à disposição, né? Só que, claro, as pessoas filtram aquilo que elas querem e tá tudo certo, né? Aí você chega para um grupo, num espaço, numa comunidade, enfim, seja lá onde for, e aí vocês tentam levar essa nova ideia. Como que vocês abordam isso? Porque eu acho que primeiro tem que chegar com cuidado, porque você tem que tentar trazer a pessoa para você e você vender esse conceito, mas de uma forma que ela interiorize aquilo e passe a compreender que, de fato, aquilo é necessário, que isso é vital. Puta, acho que essa é a palavra, vital, vital. Né? Acho que não dá para usar uma outra expressão além dessa. Como que é tudo isso? Como que vocês sentem? Você encontra muita resistência das pessoas ou não? As pessoas são abertas a isso? Fala aí, eu fico muito curiosa com essas coisas. Que na verdade, assim, quando você falou bastante ali em comunidade, é muito de escutar qual é a necessidade deles. Certo. Né? Que a gente tem muito aquela questão, legal, eu estou vendo aqui o espaço, e é legal de colocar, vamos colocar aqui uma casinha aqui nesse espaço. Tá, mas será que para aquela comunidade, para aquele local, essa casinha é interessante? Sim. Né? Então, primeiramente, a gente pratica ali a escutativa, que é chegar até o local, certo, identificar as lideranças, escutar, né? Ver o que eles têm ali de necessidade. E a escutativa é muito legal, porque quando você abre essa escuta, então você vai... É outro planeta, é outro mundo. Né? É uma realidade totalmente diferente da nossa. Então, a gente está dando vazão para uma realidade daquela pessoa, daquele espaço, daquela comunidade. E aí, em cima disso, a gente constrói. Tá? E é sempre construir juntos, mas trazendo eles para fazer parte, para que eles se sintam parte do projeto. Né? Tem que ter muito... A gente tem que trazer, primeiramente, essa questão do pertencimento. Isso, boa. Se não tiver o pertencimento, não acontece, não rola. Recentemente, eu participei de um projeto bem lindo em Heliópolis, né, que é organizado pela UNAS, que é uma organização que atua dentro do Heliópolis.
que era para capacitar 5 jovens para que eles fossem agentes ambientais dentro ali da Heliópolis e região, cada um deles cuidando de 2 6, que são as creches. Aí cada creche a gente levou, desenvolveu atividade de educação ambiental, tinha lá as hortas pedagógicas, tinha compostagem, tinha outras ações, tinha algumas saídas, e ganhou o prêmio Paulo Freire. Ai, que bacana! Assim, ficou em primeiro lugar, tudo mais, foi muito, muito interessante. Mas foi todo um processo, foi 1 ano de projeto, né? Até quando você trabalha com criança tem uma coisa muito diferente, porque a criança tem uma pureza e uma sabedoria que o adulto, por questões de preconceito, acaba perdendo, né? A criança ela é muito espontânea, ela é muito pura, ela aprende muito rápido e ela traz respostas muito rápido e ela te ensina muito mais do que você ensina para ela. Então, assim, acaba sendo uma troca muito legal e a criança envolve. Ela envolve, ela acaba sendo ela o agente multiplicador dentro de casa, o que foi assim magnífico, né? Nossa, que bacana isso. Você usou uma expressão que é sobre isso, pertencimento, né? Porque é uma coisa isso, exatamente, que vem de dentro para fora e aquilo a pessoa vai começar a fazer parte dela. Exato. Né? E aí sim, isso vai fazer, é o mundo dela, é um mundo novo que se abriu ali. Teve um evento ano passado que era das cidades do futuro, cidades sustentáveis. Não sabia. Aconteceu lá no centro, foi bem interessante. E eu fui com uma das pessoas lá do Heliópolis. A gente participou de uma mesa, tudo. E eles mostraram, realmente lindo. Nossa, São Paulo do futuro. E o rapaz que estava comigo de Heliópolis falou, isso aí é tudo muito bonito, mas não é a nossa realidade. Sim. Né? Vocês estão falando ali, vocês não estão pensando no geral. Porque não tem como uma cidade dessa do futuro para um bairro, para um espaço que mora lá 300, 200 mil pessoas, mas que são ruas pequenininhas, né? Não são ruas largas, não dá para, não tem nada de árvores, não tem nada de espaço verde próximo. Então, como que seria isso, né? É por isso que a gente fala muito dessa questão do pertencimento, da gente construir, mas construir junto com esse pessoal, né? Tentar entender qual é a necessidade deles, trazer para perto e construir. É levar o conceito, né? Exato. É levar o conceito, né? E aí, a partir daí... Gente, que legal. E aí, me fala uma coisa. Já aconteceu, por exemplo, de você estar envolvido em algum projeto onde vocês, né, não conseguem fazer essa... Não tem essa sinergia, por exemplo, né, de tentar trazer as pessoas para essa nova consciência, para esse novo lugar, e de repente você continuar encontrando a resistência de pessoas que não quiseram e isso é comum acontecer também, né? Dentro das creches, por exemplo, eram 10 creches e não foram todas que aderiram, né? Que tiveram aquela adesão, 100%, aquela entrega. Mas é muito por conta, assim, de resistência mesmo, de não querer sair da zona de conforto, de ficar um pouquinho mais acomodada ou com medo, entendeu? Mas assim, com jeitinho, devagarzinho, a gente acaba conquistando. Por quê? Porque eu tô falando isso? Quando a gente finalizou o projeto, a gente finalizou com um evento, né? E foi um evento bem legal, que teve lá plantio, a gente fez limpeza ali da praça, a gente levou alguns palestrantes para falar sobre alimentação natural. Aí falamos de veganismo sem falar de veganismo, entende? Né? Falamos de uma alimentação natural, falamos de saúde, falamos dessa questão do lixo, de sujeira que suja os mares. Teve todo um buffet e foi tudo vegano, e a gente não usou a palavra vegano em momento algum. E todo mundo consumiu, todo mundo achou legal, todo mundo achou gostoso, todo mundo aderiu. Né? Quando eu falo todo mundo, são os participantes, são aquelas pessoas que falam, não, você aqui é vegano, eu não gosto. Mas isso que eu ia perguntar, você acha saber o que era. Já aconteceu isso, de repente vocês irem e apresentar lá uma opção vegana e a pessoa falar, então não quero? Tem. Por isso que a gente não fica rotulando. Né? Então a gente aborda de uma forma diferente. Né? Porque as pessoas, por exemplo, dentro da comunidade, as pessoas elas acham que é caro ser vegano. Isso é muito comum falarem, é verdade. Já escutei várias que vezes. Que não é isso. É bem o contrário, né? É muito o contrário. Então a gente mostrou isso, mas mostrou isso na prática. Que é o melhor exemplo. Exatamente. Né? Depois que finalizou o evento, a própria moça que era, por exemplo, eu falando sobre nutrição, principalmente ali voltado para criança, primeira infância, é uma coisa. Uma nutricionista falando Sim. tem um peso maior. Claro. Ela é uma nutricionista, ela é formada, ela é preparada para isso.
Então, ela falando sobre saúde, falando sobre algumas questões, falando sobre, não bebe esse tipo de refrigerante, não é tão legal, separa aqui, substitui por um suco, tem um peso. Então, as mães ficaram bem impactadas e as professoras das creches ficaram muito mais impactadas. Então, daí começou uma adesão. Olha que bacana, então, para você ter uma ideia, hoje, em todas as 6 e todos os CCAs lá do Heliópolis, da UNAS, não tem refrigerante. Olha, que suco, bacana. não tem mais a bolachinha, é fruta. Entendeu? Então, é essa a questão. Puta, que bacana. Aí você vê, essa criança que está lá, ela está começando desde cedo já a desenvolver outro paladar, uma outra consciência. Exatamente. Então, ela vai trazer isso com ela, porque assim, e o bacana é que ela vai pegar isso lá da creche e vai ter continuidade na casa dela. Exatamente. Porque também não adiantava nada ela só ter ali, chegar na casa dela e aí, de repente, ter uma outra realidade diferente daquilo. Mas se ela tem essa continuidade disso, cara, pensa que legal. É essa criança que vai se tornar um jovem, um adulto, que já está num outro rolê. Eu acho isso muito fantástico. Então, isso que é legal. Por isso que a gente tenta, por exemplo, nesses trabalhos com as creches, a gente envolveu as famílias. Porque o trabalho não é só ali, pontual, na creche, com aquele jovem que está sendo formado para ser um agente multiplicador na região. É toda uma questão. Então, a gente trabalha esse jovem. Então, na verdade, eu entrava como formador desse jovem, mas dando todo o suporte para ele dentro da creche, com os professores, com as crianças, com as famílias. Então, assim, a gente acaba criando uma rede. Né? Eu acredito que quando uma pessoa por exemplo, você é uma pessoa abnegada, né? Você se encontrou nesse lugar de estar se doando para isso e é o que te traz, é a sua verdade, né? É o que faz sentido para você. Sim. Então, eu acho que e claro, tem os seus desafios, né? Não dá para romantizar tudo, né? Eu acho que talvez falta de apoio, né? Não existe um apoio governamental para isso, né? Não sei como que funciona essas parcerias, mas buscar parcerias, não sei se estou eu falando aqui, gente, mas de uma maneira muito leiga, né? Estou só supondo aqui. Mas, por exemplo, de buscar parcerias, buscar patrocínios e até recurso humano, pessoas talvez aí que queiram estar junto nisso, que tenham essa disponibilidade, essa entrega, porque isso é uma constância, né? Exatamente. E, na verdade, assim, eu acredito muito, mas é uma coisa minha, pessoal, eu acredito muito nessa questão de energia, Sim. que as coisas acabam fluindo, se encaixando. Então, dentro em muitos momentos, eu acabo fazendo de forma espontânea, tá? De forma voluntária, espontânea mesmo, porque eu sei que depois, lá na frente, esse voluntariado vai virar alguma sementinha que lá na frente ela vai germinar de alguma forma. Então, eu vou ter um retorno ali na frente. Então, eu acredito muito nisso. Sim. Eu acho isso fantástico. Eu acho muito legal. E você hoje, nesses projetos que você faz parte, tem uma galera grande envolvida ali contigo? Ou você percebe que assim as pessoas, algumas começam e não dão continuidade? Claro, e aqui também não é um julgamento, né? Às vezes a pessoa começa, acontece um imprevisto, não tem como. Mas às vezes as pessoas começam com tanta empolgação e de repente param no meio do caminho. Você tem um grupo que você já tem uma parceria ali de um tempo e que vocês conseguem manter essa mínima estrutura para dar continuidade? Como que é isso entre vocês, assim? A minha pergunta qual é? É assim, se de repente, quando vocês montam um projeto, vocês contam lá com a mão de obra voluntária de pessoas e, de repente, essas pessoas param no meio do caminho e aí vocês têm que se trabalhar em dobro, de repente, para cobrir aquele vácuo, ou se vocês conseguem, de fato, ter pessoas cada vez mais interessadas em estar cada uma dentro do que pode oferecer, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você vai juntando e né, completa o todo. E se vocês têm algum tipo de ajuda, porque, claro, existe um investimento não só de tempo, mas financeiro, porque existem coisas a serem feitas. Se vocês conseguem alguma ajuda nesse sentido. O voluntariado, na verdade, funciona assim. É uma renovação constante. Né? Eu tenho vários grupos de voluntários hoje, assim, para várias frentes. Os que vão dos mutirões. Dentro da Ampara mesmo, nós temos 4 grupos. Tem lá um grupo de voluntários só de fotógrafos, um grupo só para os eventos de adoção, um grupo só para ação Mão na Massa. Eu tenho grupos fora
também desde quando eu vinha de outras instituições, e que acabou se mantendo e está sempre se renovando. Então, tem sempre pessoal que chega, tem pessoal que sai, isso é a coisa mais natural, porque ali é muito tempo da pessoa, é muito tempo de cada um, Sim. é muito propósito de cada um. Então, tem aquela pessoa que compra aquilo, assume, e ela está comigo bastante tempo. Tanto que eu tenho amigos, assim, voluntários que se tornaram amigos e amigas, coisa de 10 anos, 12 anos, por exemplo, acompanhando assim nos projetos sociais. E tem aqueles que são passagem, que entrou cheio de energia, teve aquele pico, depois sumiu, se distanciou, mas também é super comum. Tá? Isso é normal, mas é uma coisa que está sempre se renovando. Uma coisa que é legal, que eu estou vendo que está mudando bastante, acontecendo bastante, são os jovens cada vez mais fazendo parte. Que bacana. Amanhã mesmo eu vou estar dentro da USP, com um grupo da Poli, né, Poli USP, falando sobre voluntariado para um grupo de estudantes, e daqui 2 dias também falando com o pessoal da FATEC. Olha que Né? legal. Então, assim, isso eu vejo com bons olhos, porque na verdade são os jovens, o pessoal que está chegando com uma energia diferente. Sim. E exatamente eles que vão ser essa futura geração, né? Com certeza. Que e um dado interessante da última pesquisa, nós somos 57 milhões de voluntários no Brasil. 57 milhões? 57 milhões. Então, se a gente colocar no papel, tudo bem, em termos de porcentagem, comparando com a população, pode ser uma porcentagem pequenininha. Sim. Mas em termos de número, 57 milhões... Caramba! É muito mais do que muito país por aí, né? Puxa, que legal. Esses projetos aí que você participa, como que vocês conseguem se estruturar para viabilizar a operação, a logística deles? Vocês buscam patrocínio, tem apoio, tem algum apoio governamental? Não tem? Como que é isso? Então, muitos deles, assim, vêm por leis de incentivo, né? O Rouanet, PROAC, PRONAC, então muitos deles vêm por lei de incentivo. Quando é instituto, ONG, terceiro setor, vem através de doação, também tem essa possibilidade, mas é bem pouquinho. O Brasil ainda tem uma cultura bem pequena de doação, comparando com outros países, comparando com outros locais. E o patrocínio direto também pode existir, mas é muito mais raro. Né? Então, a empresa, geralmente, ela doa através da lei de incentivo. É muito mais fácil. Ah, entendi. Entendi. E você falou dessa questão do cinema itinerante? Gente, fiquei curiosa. Conta mais. Não, é bem interessante, né? Porque é um projeto bem bonito. Ele também é todo patrocinado por leis de incentivo. Eu, geralmente, pego muitas as sessões quando acontece aqui em São Paulo, né? Que não precisa... Já viajei bastante com ele. Já fiquei 2 meses no Nordeste, Minas, circuito em Minas. É um aprendizado muito grande. Porque a gente tem essa visão de São Paulo, toda esquina que você vai tem um shopping, em cada shopping tem 3, 4 salas de cinema. Sim. E quando você sai um pouquinho desse centro, que aí você vê a realidade verdadeira, que são poucas pessoas no Brasil que têm acesso a cinema. Né? E não estou nem falando cultura, estou falando cinema especificamente falando. E tem muitos lugares que o projeto acaba indo, que na verdade esse local não tem nem energia elétrica, quanto mais cinema. Né? E você chegar com... É uma van que vai, a van está toda montada, tem cadeira, projetor, tem tudo lá dentro. É uma estação ecológica. Então, termina o filme, as crianças visitam o interior da van, aprendem sobre energia solar, aprendem sobre sustentabilidade. Então, acaba sendo uma experiência ali para a vida, né? Nossa, eu imagino como deve ser prazeroso, né? Você está ali participando daquele momento e sentindo toda a energia, que você até comentou no episódio anterior, dessas crianças, dessas pessoas, em estar vivenciando aquilo naquele momento, né? Acho que quando você vê aquele brilho no olhar, aquela alegria, você fala, valeu. Não, exatamente. Porque é sobre isso, né? É exatamente isso, né? E no meu caso, assim, eu consigo atingir e alimentar as 3 frentes. Né? Essa parte alimentar, sustentabilidade de alimentação, essa parte de criança, essa parte de proteção animal. Então, assim, o meu interior, ele é muito preenchido, né? Quando a gente presencia uma adoção, né? Principalmente quando é um animalzinho mais idoso, que você sabe que é mais difícil. Um animalzinho idoso, eu consegui uma adoção especial. Nossa! O resgate de uma onça que foi bem feita, foi bem cuidada e soltou. Aliás, a Ampara, não sei se você lembra, dos 2 anos atrás, aquele incêndio grande que teve no Pantanal, da onça que teve as patinhas queimadas e tudo mais, foi cuidado pela Ampara, pela base da Ampara do Pantanal. Então, você acompanhar tudo isso é muito prazeroso. Você acompanhar uma criança que não comia salada, que não gostava, mas que ela plantou
Ela acompanhou todo o processo, que ela vai lá medindo, tem umas atividades que a gente faz. Cresceu, colheu e ela consumiu, e a partir dali ela criou gosto pelo alface, pelo legume, pelo vegetal, porque ela plantou, né? Então, assim, é uma coisa muito legal. Você vê o olho da criança, né? Ou, na verdade, até de um adulto que nunca viu cinema na vida, e vê aquele telão na frente dele projetando um filme, não tem preço, né? Nossa, que coisa. E engraçado, né? Enquanto eu estava te ouvindo falar, é, existe um. A gente vive num mundo tão corrido, né? Eu falo até por mim mesma, minha vida é bem corrida, né? Mas hoje nós vivemos num mundo que é tudo tão rápido, tão tudo para ontem, né? E é tudo tão agitado, é meio que um caos, assim, é um uau, né? O mundo é frenético, ele é agitado, né? A nossa sociedade de hoje, ela é assim. E quando, de repente, eu me deixei me envolver muito pelas suas palavras, porque eu me transportei para aquele lugar e eu fiquei por um instante aqui tendo aquela sensação de ver, por exemplo, a criança lá aprendendo a plantar, ela colher. É como se estivesse indo na contramão dessa maluquice toda, porque é um mundo que exige da gente, das pessoas, produtividade. Aquele que tenta descansar, a pessoa se culpa por isso. E hoje nós temos aí tantas doenças emocionais, mentais, tantos transtornos que vêm por conta desse excesso de autocobrança, de tanta coisa que a gente vive hoje, que nós vivemos hoje, mundialmente falando, um mundo doente, de uma certa forma, né? E por questões de escolhas, e o preço que estamos pagando é um preço muito alto, né? E aí, quando eu escutei você falando disso, eu falo, cara, é como se estivesse indo na contramão de toda essa loucura, de tudo isso, porque você está se oferecendo, você está entregando o seu tempo, o seu servir é esse, né? De você estar ali, cara... Puta, fantástico isso. Eu acho que fica uma reflexão até para mim. De no meio de tudo isso que eu vivo, dessa loucura que tentar arranjar um tempo para que eu possa me voluntariar em alguma coisa. Porque acho que, no fundo, quem ganha sempre mais somos nós. Ah, total. Você mais ganha do que entrega, né? Você ganha muito mais do que entrega, isso não tenha dúvida. Né? Porque o aprendizado, a experiência que a gente tem... Então, por exemplo, eu como voluntário... Eu sempre levava de pequenininha uma sobrinha minha para participar dos ecovoluntariados comigo. Hoje ela é bióloga, inclusive por conta dessas experiências. Olha que bacana. Mas, por exemplo, eu participei do projeto Baleia Jubarte, que é o projeto que monitora a cura de baleias. Então, eu tive a experiência de ficar muito próximo de uma baleia jubarte. Né? Quantas pessoas tiveram essa oportunidade? Eu tenho essa oportunidade. Meu Deus. O turista até tem, mas ele tem uma distância maior. E eu, dentro do projeto voluntariano, eu consegui chegar muito mais próximo. Eu aprendi muito mais. Eu não sou biólogo, não sou nada, mas eu tive um aprendizado muito grande, né? Teve uma vivência muito grande. Então, o voluntariado, ele traz isso, ele proporciona isso. Né? A experiência que você tem, o aprendizado que você tem e a troca que você tem, ela é super enriquecedora. É impagável isso. É impagável. Né? E fala da Ampara. Legal. A Ampara, para quem não conhece, é uma ONG, acho que é do Brasil a maior que tem, voltada para essa questão de proteção animal, de direitos animais. Hoje atuo em duas frentes, que é cães e gatos e a parte de silvestre. E aí que eu falo que essa questão do voluntariado é bem interessante, né? A gente trouxe um grupo de fotógrafos. Logo quando eu comecei a coordenar o grupo de voluntariado, a primeira coisa que eu fiz foi implantar fotógrafos. Que era para registrar as ações, para a gente ter lá um documento e tudo mais. Começou lá nos cães e gatos, tem uma ação que chama Binóculos da Liberdade, que é para observação de pássaros, identificação de pássaros, que a gente tem na nossa fauna e a gente não sabe, né? Isso dentro de São Paulo, que a gente é riquíssimo. E daí vem um voluntário para participar de um outro programa que a gente faz, que é o monitoramento de bugio, que são os bugios ruivos, né? E daí nasceu um mini documentário. Tudo isso com força do voluntariado. Que fantástico. Né? Logo o documentário já está pronto, logo a gente vai lançar em alguns editais, na verdade, em alguns eventos, tipo Mostra Ecofalante, o Expirit, tem algumas mostras que a gente está tentando participar, né, no SESC.
mas tudo com a força do voluntariado. Né? E para quem não conhece, a gente convida para entrar na página, né? É um para-animal e é um para-silvestre. Dentro de cães e gatos tem essa questão de trabalhar muito essa questão de educação, de trabalhar a castração para ter um controle populacional. Sim. Ali, né? Dentro do silvestre tem a observação de pássaros, tem esse projeto com o bugio, tem o projeto que é a tenda, uma tenda educativa que fala tem bicho na cidade, e a gente tem muitos animais silvestres dentro de São Paulo que a gente acaba desconhecendo ou despercebendo, né? A gente não dá muita atenção. Acho que é bem interessante, né? Para mim falar assim, eu sou suspeito. Gente, que coisa bacana. E, por exemplo, quando uma pessoa ela quer se tornar voluntária em algum projeto, vocês filtram alguma coisa, passa por alguma avaliação ou não? Qualquer pessoa pode chegar, chegou e ficou. Como que é isso? Eu pergunto porque uma vez eu intencionei fazer parte de um projeto, mas isso, meu Deus, bota ano nisso. E foi quase que uma anamnese minha, assim, sabe? Para ver e a pessoa veio, depois me entrevistou, perguntou se era aquilo mesmo que eu queria e tudo mais e tal. E vocês fazem dessa forma? Como que é? De repente, quem está ouvindo, puta, gostei da ideia, tô a fim de chegar lá. Como que funciona isso? Assim, cada voluntariado, cada oportunidade tem uma história, tem um objetivo, tem um perfil de pessoa, né? Então, por exemplo, você pega lá, evento de adoção. Então, é a pessoa que vai ajudar ali a cuidar dos dogs, cuidar dos gatinhos, a limpar ali o espaço, tudo mais. Então, é um perfil. Monitoramento do bugio. A preferência, claro, se a pessoa se ela está mais ou menos na área, conhece um pouquinho ali de biologia, se é bióloga e tudo mais, ela vai ter um entendimento melhor, mas também não é necessário. Mas é um programa, por exemplo, que a gente começa muito cedo, caminha bastante, a gente vai para a mata fechada. Então, assim, é muito do perfil de como a pessoa se identifica. Imagina, o projeto do bugio, o monitoramento, a gente começa às 7 horas da manhã, que é o horário que eles acordam. Então, 7 horas da manhã você tem que estar no local. E geralmente, assim, são os espaços que a gente está monitorando hoje, tipo extremo da Zona Sul. Tá? Então, assim, é perfil. É perfil de cada um. A gente levou, ano passado, 3 ônibus, foram 3 grupos para Canoas. Na época das enchentes e tudo mais. E ali você foi para lá? Sim, a gente estava lá. É mesmo? E aí? Ali foi bem pesado. Então, por exemplo, não é qualquer pessoa que aguenta, porque ali tem toda uma pressão emocional. Emocional, sim. Né? Muito forte. É cansativo. Então, 8, 9, 10 horas de trabalho, depende do dia. Né? Tem todo um risco, porque os animais estão ali confinados, num espaço pequenininho. Então, pode ser que ele vai morder ou não. Sim. Né? Então, tem toda assim, tem toda uma questão. Né? Mas isso vem da própria pessoa. Claro, não é que a gente faz um filtro. Né? A gente tem um programa de integração do voluntário. Inclusive, a gente teve 2 sábados, a gente organizou uma dessas integrações. E dentro dessa integração, a gente explica, mostra, apresenta o Instituto e fala quais são as oportunidades de voluntariado. Escuta, né, o que o voluntário tem, de repente ele tem uma ideia legal, a gente pode construir alguma coisa nova. Sim. Mas ali a gente na verdade, ali já sabe mais ou menos, a pessoa vai direcionando, né? Entre ela mesma, fala, é legal. Esse aqui eu não vou porque eu sei que vai ter que caminhar muito, eu não gosto muito de caminhar. Tá. Eu vou estar no mato, vai ter mosquito, então eu prefiro ficar lá sentadinha com o cachorro no shopping. Legal. Tá? É de cada um. É mais ou menos assim que funciona. Entendi. E me fala uma coisa, você falou, né, no caso dos bugios, assim, que vocês têm que estar lá às 7 horas e tudo mais. E quando você está lá, descreve para mim qual é a sensação, como que é tudo isso. Eu não faço ideia. Então, para mim, assim, foi muito... Até de nascer o documentário foi muito mágico, né? Porque a gente acabou entrevistando alguns guarda-parques, a gente participou de uma soltura, de uma reintrodução de família, né? E isso, você vê um animal sendo solto ali, só Nossa isso daí já... Senhora. Eu quase choro aqui, gente. Já começa, o olho já fica lacrimejando. Mas assim, por quê? Porque eu sempre frequentei bastante os parques, principalmente os parques ali da Zona Norte, né? E ali sempre teve muito bugio. E depois de um tempo você vê que foi diminuindo, sumindo, cada vez sumindo cada vez mais, quase instinto.
E você fala, poxa, caramba, né? Pra onde que foi toda aquela macacada toda que você observava aqui do lado? Levava minhas sobrinhas para fazer piquenique, levava meus pais, a gente olhava e hoje não tem mais. Aí quando você chega num parque, hoje o avistamento não é tão mais fácil assim. Né? Ainda mais quando você pega a Zona Sul, porque na Cantareira quase não tem. É difícil você achar. Então, a gente vai até a Zona Sul, você tem que caminhar bastante. Aí, quando você avista, né? Oh, que legal, estamos avistando. Mas ainda hoje tem alguns riscos. Ali nos parques, por exemplo, tem muito fio. Então, volta e meia tem bicho eletrocutado. Então, tem toda uma questão que a gente tem que trabalhar. A parte emocional, a parte de conscientização. Esses espaços que está tendo muita essa questão de fio. Estamos pensando no projeto de fazer um corredorzinho verde, né? Isso, Vertical boa. assim, para que eles consigam e transitar de um lado para o outro sem ter que encostar no fio. Então, mas assim, tentativas. Eu estava escutando você falar e me veio uma coisa muito à mente, assim, né? Esse desequilíbrio todo hoje que existe no meio ambiente, os animais, eles estão vindo para as cidades, né? E é claro que, sei lá, se eu estou na minha casa e encontro uma onça, eu vou me assustar na hora. Claro. Claro que sim, né? Só que eu acho que nós todos temos que compreender que nós invadimos o espaço deles primeiro. Total. Tanto que no documentário a gente fez um take de um espaço que é na Billings. Então tem lá a Billings, que é a represa. Aí tem uma parte de mata bem fininha, onde fica ali alguns grupos. E atrás dessa mata, assim, a gente vê as casinhas chegando. Assim, coisinha, mas é exatamente um filete bem fininho de árvores, exatamente nesse ponto onde fica ali as famílias. E aí você pega fotos, que a gente olhou fotos dos parques, isso de tipo 20 anos atrás, essa mata era muito mais densa. Coisa de 20 anos já está bem. Então a gente sabe que daqui a 15 anos, 10 anos no máximo, aquela parte ali praticamente já não vai mais existir. E para onde vai esses animais? Sim. E cadê esse verde todo também, né? Porque, na verdade, eu vou fazer um comentário aqui, que é uma opinião totalmente pessoal, né? Tem algumas pessoas que me são próximas que eu falo assim, gente, a raça humana é uma raça que não deu certo. Claro, eu não estou generalizando aqui de forma alguma. Mas eu vejo assim, eu falo, meu Deus, será que uma pessoa, quando ela deixa de tomar uma atitude, ou toma uma atitude errada, ou deixa de tomar a atitude certa, ela não percebe que ela está dando um tiro no pé? Eu acho que o ser humano ele se coloca numa condição tão acima do bem e do mal que ele, de repente, ele pensa que ele desmatando, ele não reciclando, ele, enfim, ele não vai ser atingido por isso. Só que já está sendo. Já está sendo, né? Que nem você falou essa questão da moradia, né? Das pessoas estarem invadindo essas áreas de reservas naturais. Isso é um problema social que nós temos, né? Total. Que a nossa política pública não olha para isso, né? E isso gera consequências não só para a questão dos animais do meio ambiente, como para quem mora ali também. Para tudo, né? Gente, é o todo, né? Quando a gente fala em saúde única, a gente está falando em equilíbrio. Né? Isso vai afetar não só o animal, mas vai afetar eu, vai afetar você, vai afetar todo mundo. Né, de modo geral. Então, por quê? Porque o planeta ele acaba entrando em desequilíbrio. Se ele entra em desequilíbrio, vai ter mais calor, né, vai começar esse aquecimento louco, vai ter as chuvas, quando vai vir para derrubar com tudo, vai ter mais maremoto, terremoto em vários pontos, vai vir mais doenças, né? A gente viu uma pandemia aí, mas a consequência é cada vez mais doenças. Sim. Né? Então tem toda uma questão, né, de equilíbrio. E aí você fala, por exemplo, dos bugios especificamente. O bugio ele é muito conhecido por, assim, principalmente ele tem uma função grandíssima ali na floresta, que ele é um ótimo dispersor de sementes. Né? Então ele vai consumindo lá a frutinha e vai dispersando sementes. Então se você acaba com eles, é a mesma coisa que se acabar com as abelhas. Eu estava pensando nisso, gente, antes eu amo as abelhinhas, né? E vez por outra eu estava na cozinha, sempre entrava uma ali e eu ficava conversando com ela. Eu não vejo abelhas já há muito tempo. E eu fico pensando, meu Deus, cadê? É indicativo. Tudo que acontece, na verdade, com a flora, com a fauna,
é indicativo. Sim. Né? Então, assim, isso eu venho aprendendo ao longo do tempo. Então, você vê, por exemplo, está diminuindo o número de abelhas, diminuindo o número de tal espécie, não tem mais uma espécie X de árvore. Então, tudo isso vai trazendo algumas consequências, que é tudo isso que a gente está passando hoje. Né? Então, e eu falo que isso, para mim, é só o começo, por exemplo. Esse calor, né, que nós... Meu Deus. Uhum. E aí, a tendência, com o passar do tempo, é que essa temperatura vai aumentando mais. Então, o que cada um de nós, hoje, eu consigo fazer para que eu possa tentar minimamente parar com isso e, quem sabe, reverter, talvez não na sua totalidade, mas o mínimo que eu puder fazer já ajuda muito, né? Exato. Por isso que eu acredito muito assim, né? A nossa geração, eu, você, a nossa geração tem um papel importantíssimo que é preparar a próxima geração. Preparar esses jovens que estão chegando. É levar a informação para eles, é levar a vivência, é trazer a experiência, assim, esse despertar, né, esse pertencimento, trazer eles para próximo. Porque, na verdade, assim, se a gente for bem realista, quem vai proporcionar toda essa transformação é essa geração. Sim. Porque uma transformação vai levar ali 30 anos, 40 anos. Né? Daqui 40 anos a gente já virou semente. Exatamente. Então, assim, a gente não vai estar aqui, mas a gente tem esse papel de preparar essa geração, de abrir o caminho para eles, para que eles sejam esses agentes transformadores. E, de repente, daqui 100 anos, esteja um pouquinho mais equilibrado. Exatamente, porque é aquilo, né? A pessoa, quando ela tem esse tipo de atitude, ela fica olhando só para o seu próprio umbigo, só que às vezes ela esquece de olhar para o filho, para o neto, né? Eu não quero nem saber. Mas tá, e quem tá vindo aqui do seu lado, que foi que nós falamos até no episódio anterior, né? Porque tá tudo muito complicado hoje em dia, né? Tudo. Isso é muita cultura do eu comigo mesmo, né? Do egoísmo, né? Não tem um espírito coletivo. Realmente, tem algumas lutas que são pessoais. Então, por exemplo, eu tenho um problema com dinheiro, eu tenho problema, sei lá, com algumas questões de medo, isso aí sou eu comigo mesmo. Sim. Né? Agora, tem algumas questões que são coletivas. Sim. Né? Quando a gente fala em racismo, quando a gente fala em preconceito, quando a gente fala em meio ambiente, quando a gente fala em proteção animal, quando a gente fala em violência, isso aí não é uma pessoa, isso aí não é problema meu, isso aqui é problema de todos nós. Exatamente. É isso. Ai, gente, tem um povo chato que fica aqui atrás, sabe, sinalizando que a gente tem que ir em tempo, né? Eu não queria parar, sério. Puta, eu queria muito continuar essa conversa. Gente, muito bom. Mas, né, vou fazer o quê? Tenho que falar tchau, né? Sou obrigada. Fazer o quê, né? Olha só, mais uma vez gratidão, viu? Por você estar juntinho aqui comigo. Te desejo tudo de melhor sempre. Hoje eu postei uma mensagem nos meus status que eu acho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Dizer não é um ato de amor. Colocar limites. Porque assim, quando eu falo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. Fica a dica. Beijo. Marcito vai falar da rede social dele, vai falar tchau. E, mais uma vez, se inscreve no nosso canal e vai lá no Bate-Papo Edi no Instagram. Obrigado pelo convite, sou seu fã. Agradeço. Nossa, tá cada vez mais lindo o você podcast. É um fofo. Minha rede social é Mamoreira13, é só seguir. Vamos juntos. Isso aí. Valeu.